Graça e paz, queridos. Boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui para nós cultuarmos o nosso Senhor, viu? Você que é membro da igreja, você que está visitando, você que está nos assistindo, é muito bem-vindo com toda certeza. E depois desse momento cantando ao Senhor, agora é o momento de nós prestarmos atenção à palavra do Senhor e ouvirmos o que Ele tem para falar ao nosso coração. E na semana passada, a gente conheceu esse rapazinho aqui, ele não tem nome, coitado, mas está numa enrascada. E eu vou começar por esses ditados que muitos de nós conhecem, não é? A gente nunca falou ou ouviu alguém falar, aí a vaca foi para o brejo. Eu sei que aqui vocês são, a maioria, campineiros, nunca tiveram que tirar uma vaca atolada, um cavalo atolado, mas eu lhes digo que não é fácil, é complicado. Também tem um outro, né, que diz, a casa caiu, e às vezes quando a casa cai, aí você vê em maus lençóis, porque se ela está com um probleminha, ainda vai lá, você tampa o buraco com a massa corrida, você reforma, você dá uma pintura, mas quando ela cai, meu amigo, aí o negócio está feio. E por último, e mais incomum, dei com os burros na água, né? Todos esses três ditados comuns têm a ideia da completa desgraça. Mas a completa desgraça não acontece de uma hora para outra. A calamidade, ela é ocasionada por vários fatores, dificilmente por um só, não é? Muita coisa aconteceu para que o nosso amiguinho aí terminasse nessa condição que ele está nesse instante. Ele falhou, outras pessoas falharam, e com certeza falhou muita sabedoria de muita gente para ele parar nessa condição. Então, pensando nisso, nós chamamos de sábios ou prudentes as pessoas que conseguem prever as consequências finais dos seus comportamentos do agora. Nós chamamos de insensatos as pessoas que não conseguem prever o resultado de um ato ou de uma direção que elas estão tomando na sua vida. E aí eu tenho dois exemplos de pessoas agindo com insensatez. Primeiro, uma coisa muito besta. Uma mulher preparando aí uma carne, fazendo o seu churrasco. O que está errado nessa foto? Ela colocou 2 tijolos, ela colocou a grelha, mas ela colocou o carvão e acendeu em cima de uma mesa de plástico. Qual que é o problema? Ela não consegue prever o que vai acontecer, apesar de, para nós, estar muito óbvio, o carvão vai derreter a mesa e esse churrasco não vai rolar. Não, pelo menos, desse jeito. Algumas coisas são muito evidentes. No entanto, eu queria compartilhar essa notícia que saiu essa semana. É uma coisa absurda, né? Aconteceu, um jovem de 27 anos, nessa Porsche amarela, atropelou um motoboy de 21 anos com essa Porsche. O rapaz atropelado veio a falecer. E aí, quando a gente vai ouvindo um pouquinho mais da história, a gente já começa a pensar, onde é que está a falta de sabedoria nessa situação? E aí tem um detalhe, o motoboy aparentemente quebrou até fugiu o nome, o retrovisor dele. E aí ele perseguiu esse motoboy por quadras e quadras até conseguir bater nele. Mas não faz sentido, porque ele derrubou o cara, mas ele prejudicou e estragou um carro que custa R$500 mil. E ainda fica mais absurdo porque na época da pandemia, esse mesmo rapaz recebeu 5 mil de auxílio, porque, coitado, não tinha como trabalhar, então ele precisava de 5 mil de auxílio. E de lá para cá eu acho que o negócio melhorou muito, porque né? Ele tem uma Porsche amarela e o pai dele tem uma Porsche vermelha. E à medida que você vai estudando a história, você começa a ver que os problemas vêm de muito longe. O pai dele trabalhava vendendo espetinho na frente de um estacionamento, numa zona muito importante da cidade de São Paulo. Até que o dono do estacionamento falou, cara, aliás, ele falou com o dono do estacionamento, eu não posso abrir aqui e vender aqui dentro do estacionamento, na hora que você não está colocando o carro aí, eu pago a metade para você. Beleza. E assim ele começou a fazer dinheiro numa área nobre. Transformou aquilo num point. Depois ele comprou outro lugar, mas parou de pagar para o seu sócio, que abriu espaço para ele. Está com o nome processado, ele e o pai
para pagar a dívida que já bate na casa dos milhões. Mesmo assim, ele estava por aí ostentando no seu Porsche e com dificuldades de lidar com o infortúnio. Insensatez. Hoje, a gente vai continuar falando sobre o que é preciso para não naufragar na fé. Eu sei que ninguém quer dar com os burros na água ou ter que se atolar no brejo para tirar a vaca depois. Ninguém quer descobrir que a casa caiu de vez. Ninguém quer descobrir que naufragou na fé. E justamente para que isso não aconteça, é preciso abandonar a insensatez e prestar atenção nas instruções sábias que Paulo deu para o seu discípulo e pastor de igreja chamado Timóteo, que é o livro que nós estamos estudando, a primeira carta de Timóteo, como você está vendo aí. O tema, o título da mensagem hoje é: a completa perdição pode começar com pequenos desvios. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas grandes, mas são muitas vezes as pequenas que desviam a nossa rota, que nos colocam no caminho da desgraça, no caminho, do brejo, no caminho da confusão. Eu queria que você fechasse os teus olhos e pedisse para Deus falar ao teu coração. Senhor, nós vamos abrir a tua palavra num texto, no mínimo, difícil, que é contracultural, que vai de encontro a tudo que é falado lá fora. Mas nós reconhecemos, Deus, que a tua sabedoria é muito mais elevada do que a sabedoria dos homens. Que o Senhor que nos criou sabe como nós funcionamos, sabe o que é bom para nós, nos ama, e é por isso que o Senhor deixou a tua palavra registrada. No entanto, Deus, para conseguir entender e aplicar, e conseguir abrir mão das ideias equivocadas que estão no nosso coração, nós precisamos da tua ajuda, nos convencendo através do teu Espírito Santo. Fala conosco através desse texto, eu peço, no nome de Jesus. Aqueles que concordam, dizem amém. Amém mesmo. Em certas situações, as consequências são mais evidentes. Em outras situações, as consequências são mais ignoradas, e isso envolve até mesmo o comportamento de homens e mulheres no culto da igreja. E hoje eu vou falar sobre isso porque é a sequência do texto. Comportamento, pastor, do homem, comportamento da mulher dentro do culto, isso é importante? Vamos lembrar mais uma vez do título da mensagem. A completa perdição pode começar com pequenos desvios. Então, sim, eu já quero dizer para você que tudo é importante. Tem um filósofo amigo meu, daqui de Vinhedo, que me ensinou uma frase muito importante que eu adotei para o resto da minha vida. Aprenda você também, porque há inteligência nela. Tudo depende de tudo. É ou não é verdade? Se você começar a fazer exercício físico hoje, tudo não vai melhorar? Se você piorar a tua dieta hoje, tudo não piora também? Então, tudo depende de tudo, Às vezes a gente faz uma coisa boa, melhora outro lado, que a gente estava esperando que ia melhorar, mas tudo depende de tudo. E até o comportamento influencia no nosso caráter, e influencia na comunhão, e pode, sim, atrapalhar ou nos causar o naufrágio na fé e na espiritualidade, e até mesmo na missão da igreja. É importante. O capítulo 1, na mensagem que nós ouvimos anteriormente, nós vimos que Paulo disse que muitos vieram a naufragar na fé, porque eles se desviaram de um coração puro, de manter a consciência limpa e de viver uma fé sincera. Foi isso que foi falado na semana passada. Então você vê que é importante, e hoje nós continuamos no capítulo 2, versículo 1, até o último versículo, com a graça do bom Deus, terminando hoje ainda, antes da meia-noite, a gente vai conseguir. Amém, meus irmãos? E se começar a dormir, eu vou tentar chamar a tua atenção, aí vai ficar pior. Vai enrolar o negócio, porque eu fico inseguro, vocês dormindo, olha, será que eu não estou falando direito? Vou tentar falar de outro jeito. E aí pronto, aí você vai dormir mais, aí eu vou tentar de outro jeito, e a gente não descansa. Então vamos ler e tentar compreender. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por
devoção e dignidade. Lembrando, essa carta foi escrita para o pastor Timóteo, que tem a dura missão de ajudar a igreja de Éfeso, que está enfrentando dificuldades, especialmente porque pessoas estão perdendo o foco e gastando tempo ensinando doutrinas e discussões e mitos e genealogias que não levam a nada. Ele está lá para advertir, ele está lá para corrigir. E quando termina essa introdução, que é o capítulo 1, Paulo entra no assunto do culto. E ele tem instruções para Paulo passar para a igreja, a carta foi lida para a igreja também, que diz respeito ao comportamento dos homens em geral e das mulheres em geral dentro da igreja. Mais para frente, vai ter instruções específicas para presbíteros, para diáconos, para viúvas, para moças jovens, para velhos, para todo mundo. Mas agora é em geral. Como que um homem, como que uma mulher deve se comportar no culto, dentro da igreja, nesses lugares. E aí a primeira coisa, em primeiro lugar, vem uma recomendação. Né? Recomendar é a mesma coisa que exortar, que rogar, que convocar. Não é só uma dica, né? Se você quiser segue, você não quiser não segue. É algo importante, é algo básico. A primeira recomendação é básica, é fundamental. Não dá para ter algo acima sem ter isso que ele vai falar por baixo. Se você não quer que a sua vida naufrague na fé, preste atenção no básico, naquilo que ninguém vê, no fundamental, que às vezes ninguém sabe que você faz, ou você pode até fingir que está fazendo sem estar fazendo. Isso é importante. Não se constrói uma casa sem lançar primeiro os fundamentos. Primeiro lugar. E aí, o que está escrito? Recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça. 4 sinônimos para falar da mesma coisa: orar. A igreja, homens e mulheres, devem orar mais. O meu pastor dizia: ora que melhora. Pastor da minha juventude. Ora que melhora. Guarda no teu coração. Ora que melhora. A completa perdição pode começar com pequenos desvios nessa nossa vida de oração, especificamente na natureza e na qualidade da vida de oração. E é por isso que ele coloca 4 verbos distintos para falar da mesma oração. E por que ele coloca 4? Vamos aprender cada um dos 4. Ele fala que a nossa vida de oração deve ser rica. Há vários tipos de orações. E a primeira é petições. Ah, pastor, mas eu venho na igreja para pedir, pois o nosso Deus é um Deus misericordioso e nós não temos ninguém além dele lá no céu. Nós devemos sim fazer conhecidas diante de Deus as nossas necessidades. Por isso as petições fazem parte do nosso relacionamento com Deus. Deus, estou aflito por conta disso, por conta daquilo. Isso deve ter lugar no nosso culto, nas nossas reuniões, para que nós tenhamos saúde espiritual, orar, pedir a respeito das nossas necessidades. O próprio Jesus ensina os seus discípulos a fazerem isso. Depois ele usa o verbo orações, o substantivo orações. E oração aqui tem mais a ver com aquela inclinação da alma, buscando em Deus o alento para si. Nossa alma tem sede de Deus e do Deus vivo. E quando é que ela respira? Quando a gente ora. Quando a gente volta a nossa atenção para Deus e se conecta nele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É aquela alma encontrando um alento, que chega diante de Deus gritando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas termina dizendo: louvarei o Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Está lá no Salmo 13, a alma precisa de se conectar a Deus, e as necessidades são um impulso para isso, e na igreja nós devemos ter orações. Você, quando entra aqui, seja homem ou mulher, deve apresentar a Deus as suas petições. Chegue um pouquinho mais cedo, ajoelhe-se numa cadeira, ou saia um pouquinho mais tarde, ou mesmo no meio de todo mundo, porque isso faz parte do culto. Ore, apresente as petições, deixe a sua alma se conectar com o Senhor. Também é falado de intercessões. A igreja e o culto é lugar para interceder. Interceder tem a ver com clamar, com rogar. Nós podemos clamar tanto por uma situação, quanto por uma pessoa.
nós apresentamos não só as nossas necessidades, mas apresentamos também as necessidades dos outros. E clamamos, pedimos: Deus, tenha misericórdia, atua. Nós oramos e devemos orar, intercedendo no culto. Domingo passado, o Rodrigo, no final do louvor, chamou a gente para orar por aqueles que estavam passando por necessidades aqui. Várias pessoas receberam oração. Isso faz parte do culto, isso é elementar e é importante. Também ações de graça, gratidão pelas bênçãos. Gratidão pelas bênçãos. Afinal de contas, Deus tem abençoado as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Tem. Não tem coisa mais ruim do que dar um presente para alguém que não valoriza o presente que tem e só pensa naquilo que não tem, né? Um pai, quando dá um presente para um filho, às vezes até se ressente da falta de gratidão. Nós não devemos ser filhos assim. Há muitas razões para agradecer e nós devemos elevar a Deus ações de graça por aquilo que Ele fez, louvá-lo por aquilo que Ele é. Pastor Hernandes Dias Lopes disse, no seu comentário desse mesmo texto, que as orações na igreja tornaram-se repetitivas, enfadonhas e mecânicas. Elas agora são orações sem fervor e sem entusiasmo. E é assim que a vaquinha pega o caminho do brejo. Vamos renovar isso. Antes de tudo, recomendam que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graça. E agora eu vou para o outro ponto, em favor de todos. Anota aí. A completa perdição pode começar com pequenos desvios no objeto da oração. Porque o texto está dizendo, quem é que deve receber as nossas orações? Todos. Não há distinção. No entanto, eu preciso explicar que todos não significa que nós devemos orar por cada um dos mais de 8 bilhões de habitantes da Terra, porque isso seria impossível. Vamos baixar uma lista com todos os habitantes e você começa a orar hoje. E não termina mais, 8 bilhões, meu amigo. Não é disso que Deus está falando. Não é todo significando cada um. Todo significa que nossa oração não deve fazer distinção de raça, de posição social, de religião. Ela é uma oração que abarca a gente de tudo quanto é jeito. O próprio Jesus Cristo nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem. A oração não é só pelos amigos, ela é até pelos inimigos. O objeto da oração é amplo, ele é universal. A oração tem o poder de ultrapassar limites geográficos. A gente pode daqui orar por alguém nos Estados Unidos e ele ser abençoado. A oração atravessa as fronteiras culturais. E muitas vezes uma pessoa, na língua portuguesa, consegue abençoar alguém que nem em português fala. Porque a oração alcança ela onde ela está. A oração pode abençoar até aqueles que não professam a mesma religião que nós. Eu diria até mais, agora eu estou indo para o absurdo. A oração, eu não sei não, se ela não é capaz de vencer até a barreira do tempo. Como assim, pastor? É que Deus fala que antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, Ele já conhece toda. Então, você nem orou, Ele já... Estão entendendo? Olha que coisa absurda é a oração. Então, vamos manter esse objeto amplo. Não vamos ficar escolhendo por quem oramos ou por quem não oramos. Porque se a gente começa a escolher, talvez a nossa vida espiritual comece a ir para o brejo. Terceiro, a completa perdição pode começar com pequenas discriminações. E é engraçado ele colocar nesse todos a qualificação de um deles, em favor dos reis. E naquela época eles viviam sobre o poder e a autoridade de César, do imperador romano. Naquela época era o próprio Nero, que eu não sei se nessa época ou pouco depois, teve um grande problema na cidade, na capital do império dele, Roma, que sofreu um grande incêndio, que dos 14 bairros, 10 foram afetados, inclusive o palácio dele. E depois que ele foi acusado de ter causado aquilo, ele colocou a culpa em quem?
nos cristãos. E começou-se a primeira perseguição política e militar contra os cristãos e judeus. Muitos, milhares foram mortos. Eles foram usados como iluminação pública na praça e nas estradas. Eles tinham que se reunir nas catacumbas, escondidos, junto com os defuntos, para que eles não fossem encontrados. E aí vem Paulo e outros ensinando você, a independente de circunstância, orar pela autoridade, pelo rei. Por essa pessoa que talvez não seja a melhor pessoa para você. Reis e autoridades não devem sofrer discriminação em nossas orações. Nós devemos orar até por eles. Quer nós sejamos da sua posição política, quer temos um posicionamento político diverso. Tendo dito tudo isso, meus irmãos, eu digo que ou nós oramos, ou nós reclamamos, especialmente no que diz respeito à política, ao que diz respeito à organização social. Ou nós estamos orando, intercedendo, ou nós estamos reclamando. E reclamar é a pior coisa que nós podemos fazer. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus resgatou um povo do Egito e levou eles para uma terra prometida, mas justamente por reclamar, a viagem que deveria levar 11 dias foi estendida por mais 38 anos. E mesmo tendo comida caindo do céu todo santo dia, num milagre, no meio do deserto, eles arranjavam motivo para reclamar. E quando eles reclamavam, Deus pesava a mão sobre eles. Aí depois que Deus pesava a mão, aí eles lembravam de clamar. Aí eles vinham para Moisés: ora por nós a Deus, para Ele nos perdoar, nós pecamos, nos ajuda. E aí Moisés clamava, e Deus atendia, e pronto, aliviava a mão de novo. Mas daqui a pouco eles têm outro motivo para reclamar. 1 Coríntios capítulo 10 diz que eles caíram no deserto e muitos padeceram. Na realidade, toda uma geração faleceu por conta de que era muito mais fácil para eles reclamar do lugar, reclamar da falta de água, reclamar da falta de carne, reclamar da falta de cebola, reclamar disso, reclamar de Moisés, reclamar de Arão, reclamar dos líderes, reclamar de tudo, do que simplesmente orar, pedir, apresentar suas necessidades. Ou nós estamos no espírito de oração, ou podemos ser repletos de um espírito de reclamação. Por isso nós devemos orar. Diz a Bíblia que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Se vivemos tempos difíceis, é mais motivo para intensificar as nossas orações nos cultos e nas nossas reuniões. Olha o que a Bíblia diz: nós devemos orar, inclusive pelos reis, de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Olha só, se nós oramos, Deus pode muito bem ouvir as nossas orações, trazer sabedoria, temor para esses líderes, e como resultado nós vamos poder viver uma vida em paz com eles, com os outros, podendo fazer as nossas coisas, podendo pregar o evangelho, podendo cumprir a nossa missão, e também em tranquilidade interna. É muito mais fácil lidar com a vida quando as coisas estão bem do lado de fora, elas ficam bem do lado de dentro também. E aí vai ficar mais fácil ainda de nós vivermos uma vida de devoção diante de Deus e de dignidade diante dos outros. Nós estamos acompanhando as Olimpíadas e vocês perceberam que há uma regra: não pode ter nenhuma manifestação religiosa. Hoje, me parece que as nossas manifestações já não são mais bem-vindas. Numa sociedade que se prega a tolerância de todas as cores, todos os credos, todos os jeitos, nós vivemos na era do amor, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Não é permitido a pode ser um islâmico, muçulmano, ou qualquer outro crente, agradecer o seu Deus depois da... Teve um corredor que venceu a corrida e está estralando, não liga não. Não foi um corredor, foi uma corredora. A mulher mais rápida do mundo, nos 100 metros rasos, ok? Ela venceu, e ao passar pela linha, ela se ajoelhou e fez o sinal da cruz. E quando ela começou, a câmera cortou. Não pode. Falta de oração nossa também isso. Devemos orar mais, para que nós tenhamos uma vida pacífica e tranquila, e tenhamos essa liberdade de expressar a nossa fé com dignidade. Antigamente, isso, apesar de não ser entendido por muitos, era respeitado.
E até a oferecer a oração para alguém, a pessoa, não, por favor, eu não creio no que você crê, mas eu aceito a oração. Sim, pode orar por mim. Isso está acabando. Nós devemos orar mais e mais para que tenhamos esse tipo de vida. Eu vou continuar porque o texto continua. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pastor, né? Vamos lá, vamos para o versículo. A gente não foge da Bíblia, né? Vamos entender tudo o que ela diz. A completa perdição começa também no desagrado a Deus. O povo de Israel desagradou a Deus e por isso sofreu. A vaca deles foi para o brejo, os filhos deles é que se deram bem, tiveram mais esperteza e temor. Nós devemos tentar e viver para agradar a Deus o tempo todo. Mas a vida é muito curta para a gente tentar agradar todo mundo, vocês concordam? Imagine você tentando agradar o seu marido. Já conseguiu? Terminou um mês aí que ele falou, nossa, maravilha. Ou ele ainda está pedindo algo? A mesma coisa eu pergunto para os maridos, e aí, você já conseguiu satisfazer essa sua esposa, né? Você se comportou de tal forma que terminou o mês, você ganhou uma medalha de marido perfeito, né, do mundo. Aconteceu já? Não. Mas você disse que sim, ela disse que não, aí eu fico confuso. É difícil agradar os outros. Aí você pode ter filhos e piora mais o negócio, né? Lá em casa eu tenho 3. Fui fazer compra. Chandelle estava de graça, porque está perto do vencimento. Eu amo coisas perto do vencimento. Eles dão quase de graça para a gente. O Samuel falou, pai, leva. Eu levo, né? Cheguei em casa e falei, é assim, já pega logo e depois... Mas Samuel já foi no dele, o Levi já foi no dele, eu já fui no meu também, que eu já estou muito esperto lá em casa, que você sabe como é que é. A Clarinha não foi no dela. E hoje ela queria ir, certo? Então, tive que desagradar um para agradar o outro, porque o dela estava lá, mas tinha gente querendo o dela. Eu já comi o meu, não, mas ela não dá o dela, ela não está querendo. Né? Não vou contar o nome do pecador. Tem 3, vocês vão ter que tirar a sorte. Mas é engraçado isso. E é assim, dentro da casa é difícil agradar todo mundo. Se você tem filhos, agradar os filhos. Se você está no trabalho, como é difícil agradar um patrão, como é difícil agradar o colega que está do lado. Na igreja, ai meu Deus, será que eu estou agradando o pastor? Tá não. Vou agradar os irmãos, vou agradar o líder, eu tenho que agradar todo mundo. E aí, no último lugar, ainda tem que tentar agradar a si mesmo. Diz que a receita para a infelicidade é justamente tentar agradar a todo mundo. Só que eu digo que a nossa falência emocional, psicológica, não é porque nós priorizamos os outros em detrimento a nós mesmos, não é por isso que a gente está ficando doente emocionalmente, não é por isso que a gente está ficando ansioso, não é por isso que a gente está ficando depressivo e precisando de apoio, de terapia. Não é porque nós estamos colocando a vontade dos outros antes da nossa. Eu diria que nós estamos ficando assim, a nossa vaca está indo para o brejo, porque nós estamos esquecendo de agradar a Deus em primeiro lugar. Porque nós somos criados para Ele. O propósito da nossa vida vem dEle, continua nele e acaba nele. É por isso que Ele fala, isso é bom e agrada a Deus. Você quer um motivo para você melhorar a sua postura na oração, na igreja e fora da igreja? Deus se agrada quando você faz isso. O nosso Salvador fica feliz quando você usa a sua oração para apresentar suas necessidades, para conectar sua alma com Deus, para interceder pelas situações, pelos outros e apresentar as ações de graça. Você está se voltando para Ele, você está trabalhando com Ele, porque Ele quer agir, Ele quer transformar, mas Ele quer fazer isso através de você. Ele quer que você tenha parte nessa obra, orando, pedindo, para depois receber. Vocês acham que eu estou brincando ou estou falando sério? Alguns de vocês, assim, não priorizam a reunião de oração. Outros priorizam religiosamente. Dificilmente falta. E um irmão nosso em especial contou na última reunião de oração que, pastor, eu tenho um motivo de ação de graça hoje. A gente tem orado pelo meu filho para ele conseguir fazer a cirurgia no joelho. Ela aconteceu hoje.
Deus abençoou. Não tinha espaço, não tinha fila, mas Deus abençoou, aconteceu. E eu quero louvar. Depois eu mandei uma mensagem para ele, feliz, né? Porque a gente participou, orei na casa dele também. A gente fica feliz quando as coisas caminham. E ele falou, pastor, tem outra que eu não contei. Você lembra que a gente estava orando por uma causa do meu pai, que estava para ser julgada? Saiu também, pastor. Olha, a gente está orando, Deus está ouvindo, está nos abençoando, a gente tem que continuar firme orando. Pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abri-se-vos-á. Ora, se Deus não puder dar para você aquilo que você precisa, então ninguém mais poderá dar, nem você poderá conquistar. Se Deus não tiver o poder de manter o que você está pensando que vai perder, então nem você vai conseguir manter. É por isso que o primeiro a ouvir as nossas ansiedades através da súplica deve ser o nosso Deus, e isso é parte do culto. Nós adoramos a Deus quando cantamos, mas nós adoramos a Deus quando oramos também, quando o buscamos, quando queremos Ele, o seu poder, a sua graça manifesta nas nossas vidas, no nosso país, na nossa cidade, no governo do estado, do município, no Supremo, em tudo quanto é lugar, no mundo. Nós devemos orar, nós devemos buscar, porque isso agrada a Deus. E o texto fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. No entanto, eu preciso, mais uma vez, corrigir a tua compreensão. Então, não é a primeira vez que o adjetivo todos aparece aqui. Agora eu confundi, adjetivo ou advérbio? Bom, vocês entenderam, advérbio, né? Todos. Todos já apareceu. Vamos orar por todos. 8 bilhões de habitantes no planeta Terra? Não, não tem como. A mesma coisa aqui. Não é todos, cada uma das pessoas, mas Deus deseja sim salvar pessoas provenientes de toda raça, língua, credo, em todos os tempos. Ele não tem prazer em condenar o ímpio, ele tem prazer na sua salvação. No entanto, nós sabemos que nem todos serão salvos, porque isso pode nos causar dificuldades teológicas aqui, né? A salvação de todos pode nos causar algumas dúvidas, como por exemplo, Deus deseja a salvação de todos, mas alguns conseguem resistir? O que vocês acham? Será que alguém consegue resistir a Deus? Deus deseja, mas não consegue fazer? Então, essas perguntas nos levam a uma dinâmica complicada entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por ora, eu quero que você entenda o seguinte: os propósitos de Deus não podem ser frustrados. O que Ele estabelece, Ele faz. A ideia aqui não é essa de um desejo determinado, mas um desejo de querer. A salvação pertence ao Senhor, não a ninguém, é Ele quem salva. Jesus disse que não perdeu nenhum dos seus, exceto o filho da perdição, que estava destinado para aquele fim. Também nós sabemos que o sacrifício de Jesus é suficiente para o mundo, mas é eficiente apenas nos salvos, porque todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. As boas novas de salvação são proclamadas no mundo inteiro. A verdade será anunciada em tempo e fora de tempo, custe a vida ou que leve à morte. A mensagem vai ser proclamada até que Jesus volta. Mas a inclinação natural do ser humano pecador é a rejeição da luz, a não ser que sejam regenerados. Eu vou contar uma história, a sua história. A sua história é mais ou menos assim: o seu coração, desde que você nasceu, é inclinado para o pecado. Ainda que ele busque coisas boas, ele está preso no interesse por coisas ruins. Ainda que você queira acertar, está dentro de você um poder que conduz para o erro, para aquilo que desagrada a Deus, para aquilo que é vaidade, para aquilo que é egocêntrico, para aquilo que é prejudicial para si, para os outros, para Deus. Nós nascemos nessa condição pecaminosa. Então, como é que acontece a salvação? Antes de você crer em Jesus, Deus tocou em você de maneira transformadora para abrir o seu coração e o seu entendimento para entender.
Se ele não tivesse feito isso, você estaria como os outros estão, fugindo da luz, aborrecendo a Deus e a fé. Nós fomos escolhidos por Ele. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. A salvação acontece porque Deus é gracioso e não quis destruir a todos, mas mostrar a riqueza da sua graça, salvando muitos provenientes de todos os lugares. A salvação, meus irmãos, de todos, qualquer um, no sentido de qualquer um, começa na oração. Ló morava na cidade de Sodoma. Deus resolveu destruir a cidade. Como é que Ló se safou? O tio dele intercedeu pela cidade. Intercedeu pelos justos ali. Outro exemplo. Pedro se achava o maioral dos discípulos, o mais corajoso, o mais fervoroso, o mais determinado, aquele que não fugiria e não negaria. Ele sim, eu não. O que Jesus falou para Pedro? Tu me seguirás à morte, Pedro? Hoje mesmo me negarás 3 vezes. Satanás me pediu vocês para peneirar, eu orei por você, para que você não desfaleça. E quando você se converter, cuida dos seus irmãos. O que precedeu a salvação e a conversão de Pedro? A oração de Jesus. Mais um exemplo. A sua salvação e a sua vida com Deus. Você só está aqui hoje porque há 2000 anos atrás Jesus orou por você. João capítulo 17, ele fala assim: eu não oro apenas por esses, mas por aqueles que ainda vão ouvir a mensagem, aqueles que vão crer que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os guarde. Jesus orou por mim 2000 anos antes de eu nascer. Tudo começa com oração. E a oração tem esse aspecto universal, vence barreiras, do mesmo jeito que a mensagem do Evangelho. E é disso que ele fala: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu, mais uma vez, ele deu sua vida para comprar a libertação de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Ele nos mostra mais algo muito importante. A completa perdição começa quando a gente relativiza aquilo que é absoluto. Ah, pastor, de onde você tirou isso? Na minha cabeça. Olha só, se nós começamos a acreditar, como aparece ali no texto de maneira indireta, se essa ou aquela religião funciona, tá bom para você. Se você está bem na onde você está, crendo no que você crê, se funciona para você, é o que importa. Vamos viver todos em paz, cada um com a sua religião, está tudo bem, está tudo bonito. Olha como é que nós somos tolerantes. Só tem um problema. Quando a gente vai para a Bíblia, que eu não escrevi, um autor inspirado por Deus diz, com todas as letras, eu quero que a gente leia de novo, comecinho no versículo 5, pois há um só Deus e um só. Então, por conta disso, está errado. Está errada essa afirmação de que, se essa religião funciona para você, é o que importa. Não, porque só há um Deus e só há um mediador entre o povo, o ser humano, e esse Deus, entre a humanidade e esse Deus. Está errado, e todo mundo que apoia ou se cala será cúmplice na condenação eterna daqueles que vão continuar no engano, adorando um Deus que não é Deus, ou buscando um mediador que não media nada. Não existem vários deuses, e nem há outros mediadores entre o ser humano e Deus.
Não há um Deus para os hindus, outro para os africanos. Isso não existe. Há um Deus criador de todas as coisas, que governa todas as coisas e que providenciou um único caminho através de uma única pessoa para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. É isso que ele disse. O próprio Jesus deu testemunho: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele mesmo disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias esperado. As escrituras que vocês leem falam de mim. Diante disso, nós temos duas opções: ou nós acreditamos nele, ou não acreditamos nele. Porque também só há duas possibilidades: ou ele está falando a verdade, ou ele não sabe do que ele está falando. É só essas duas opções. Paulo perseguiu esse Jesus como um charlatão durante muito tempo. Perseguiu os seguidores de Jesus e os prendia por conta disso. Até que o próprio Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Jesus falou com ele no meio da luz: eu sou Jesus a quem você persegue. E o perseguidor de igrejas se transformou em plantador de igrejas. O perseguidor do evangelho se tornou o proclamador do evangelho. Há um só Deus, há um só mediador. Não há um padroeiro para uma classe e outro para aquela. Não há ninguém para interceder por você lá em cima. Nenhuma estrelinha, nenhum anjo. O único mediador é Jesus. É nele que você tem que focar as suas esperanças. É para ele que devem suprir as suas súplicas. E é isso que Paulo está dizendo. Não adianta orar para santos. Não adianta orar para anjos. Nada eles podem fazer pela sua salvação. Apenas aquele que nasceu de uma virgem, que revelou a glória do Pai, sobre quem o Espírito desceu e ficou, aquele que venceu a tentação do diabo no deserto por 40 dias, aquele que profetizou, dizendo que iria morrer, mas no terceiro dia iria ressuscitar, aquele que prometeu dar sua vida pelas suas ovelhas, aquele que entregou a sua vida na cruz, e que ressuscitou no terceiro dia. É só esse que consegue salvar você, que consegue salvar o mundo, que pode transformar a realidade. Somente aquele cuja vida é tão pura e preciosa, que de tão valiosa pode comprar a liberdade de todos. Versículo 6, ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Ninguém tem algo tão precioso como a vida de Jesus, um sangue tão puro e tão precioso como ele. E ele é quem opera esse tipo de milagre. É ele que faz as pazes entre nós e o nosso Criador. Já estou no 6, mas vai até 16, ainda tem tempo. A completa perdição começa na omissão de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Nós estamos aqui na igreja, mas a missão continua a mesma. Qual que é a missão da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém? Será que a gente ainda lembra? Não vale ler onde está escrito. Não vale. Tem que saber de cor e tem que viver isso. Reconciliar pessoas com Deus e levá-las à maturidade cristã. Somos nós que vamos reconciliá-las com Deus? O único mediador. Nós proclamamos a mensagem. E aqueles que creem são ensinados, são discipulados. Que é isso que Paulo faz. Ele diz: olha, esta é a mensagem que foi entregue ao mundo. Nós não podemos omitir de proclamar essa mensagem para as pessoas, inclusive no culto, como nós estamos fazendo agora. Essa mensagem ficou oculta por milênios, mas agora deve ser espalhada até os confins do mundo. Antes de Jesus Cristo, poucos gentios creram. Poucas pessoas que não eram da raça de Abraão, da descendência de Abraão, creram em Deus, no Deus vivo. Foram pouquíssimas. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos: e agora vocês vão receber poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. É a era da igreja, é a era da proclamação.
Antes de Jesus Cristo vencer a morte e ressuscitar, pouquíssimos se converteram do lado de fora das linhas do judaísmo. Depois que Jesus ressuscitou, meu irmão, fazem 2000 anos que essa mensagem é proclamada, e gente de tudo quanto é cor, jeito e língua, tem se rendido a Jesus Cristo, experimentado novidade de vida. Inclusive eu, inclusive você. É a nossa época de proclamar essa mensagem. Ela deve ser proclamada antes que Jesus volte. Mensagem a respeito da fé e da verdade. No culto nós falamos a Deus sobre a salvação das pessoas e devemos falar às pessoas sobre a salvação de Deus. O culto não é show, culto não é palestra, culto não é clube, não é mercado de bênçãos, não é spa, não é hospital. Culto é o lugar onde a gente louva a Deus, proclama a verdade, onde a mensagem é pregada publicamente. Nós não somos uma organização secreta, né? Segredos, não. Nós proclamamos o nosso segredo é quem? É Jesus. Cristo em nós, esperança da glória. Nós cremos em Jesus, nós amamos Jesus, nós proclamamos os ensinamentos de Jesus, nós queremos que todos que estão nos ouvindo, todos que estão aqui, sejam cada vez mais próximos de Jesus. Porque é o único que morreu e ressuscitou. É o que diz, eu sou Deus e eu vim para salvar vocês. Creiam em mim, guardem as minhas palavras. Deixa eu acelerar aqui, porque eu ainda nem cheguei na parte difícil. Quero, portanto, que em todo lugar de culto, os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsia. Agora Paulo continua suas instruções sobre o comportamento do crente no culto, falando para os homens. Há um comportamento para os homens e outro para as mulheres. E eu sei, ninguém me contou, mas eu descobri, que o sonho de muitos homens é entrar na igreja quieto e sair calado. Não se envolver com nada, não precisar levantar, não precisar cantar, não precisar falar, de preferência não precisar orar. Eu estou errado na minha avaliação? O que vocês acham? Homem, para ir para uma igreja é difícil. Levantem-se todas as mulheres, por favor, rapidinho, só para fazer uma pesquisa, rapidinho. Por favor, por favor. Quem que é bom de matemática? Tem quantos aí? Chuta. Vamos ver se está o mesmo volume? Abaixa, mulheres. Agora levanta os homens. Reparem nas feições deles, vocês estão felizes de levantar. Eles estão rindo de nervoso. Tem menos, não tem, gente? Por que as mulheres vêm mais que os homens? Pode sentar, por favor. Mulher, por que seu marido não está aqui? Algumas têm uma boa desculpa, está trabalhando. Mas algumas, o marido não está aqui porque ele tem uma boa desculpa. Não é? Ah, então é isso, é aquilo. Os homens no culto, meu Deus do céu, eles deviam seguir um comportamento específico, mas a verdade é que eles, de preferência, não gostariam de se envolver com nada. Fazer nada, falar nada. Tem homem que não vai à igreja, que fica mandando sentar, levantar, porque ele já fica bravo. Mas por que isso? Senta, levanta, senta, levanta. Tivemos que parar com isso aqui no nosso culto. Né? Para não incomodar os nervosinhos, né? Eu sou um deles, não tenho paciência para esse negócio. Vamos levantar para ler a palavra, amém, pode sentar, irmãos, assim, sentamos. Agora vamos levantar para orar, oh meu Deus do céu, daqui a pouco senta de novo, eu fico irritado, eu sou homem, parece que está na minha natureza isso. Então, a gente não pode seguir essa inclinação nossa. Há um comportamento para os homens. E a completa perdição começa quando os homens deixam de se comportar como homens no culto. Então, como é que os homens têm que se comportar no culto? O que Paulo quer? Quero, portanto, que em todo lugar de culto, que significa em todas as oportunidades, os homens oram. Se tem alguém que tem que ser de oração na igreja, não são as mulheres, porque primeiro falou com os homens que têm que ter vida de oração, e os homens oram de um jeito diferente das mulheres. O texto fala que ele quer que os homens orem, deve orar como já foi instruído anteriormente, mas não de qualquer jeito, é para eles levantarem as mãos. Eu não vou perder tempo com a questão da postura, porque a postura ela precisa refletir algo interno. E o que é interno é mais importante?
eles precisam levantar as mãos santas. Santas. Santidade deve preceder a oração. Santo significa que é exclusivo, é de Deus. Foi separado para Deus, existe para Deus, para a glória de Deus em todo e qualquer lugar. Então, quando ele ora e levanta suas mãos, elas são santas para abençoar. Os irmãos podem fazer isso quando estão nessa posição de santidade, sem nenhum tipo de vergonha ou embaraço. Deus deu autoridade para os homens para levantar as suas mãos e abençoar. Abençoar as mulheres, abençoar as crianças, abençoar os outros homens. Isso não foi pedido para a mulher primeiro, isso foi pedido para o homem crente primeiro. Homens, vamos colocar em prática? Feche os teus olhos. Há pecado? Confesse. Há egoísmo, há vaidade, há preguiça em você? Confesse agora. Em nome de Jesus. Deus, eu estou falhando com o Senhor. Estou falhando com o meu papel. Eu quero ser homem como o Senhor quer que eu seja homem. Abençoador. Amém? Orou? Tem alguém aqui precisando de alguma coisa na igreja, passando por alguma necessidade? Dor, doença, crise. Nesse momento, tem? Levanta uma das suas mãos só para eu saber. Fica com a sua mão levantada. Você que é homem, procure uma mão. Aponte a sua mão para ela assim, ó. Vamos orar abençoando agora. Senhor Deus, o Senhor nos chama a levantar mãos santas e orar na igreja. Orar, interceder e clamar. Nós queremos colocar em prática já o que estamos aprendendo agora. Abençoa os nossos irmãos, Senhor. Abençoa aqueles que estão passando agora por dificuldades. Aqueles que estão enfrentando problemas. Aqueles que estão enfrentando a doença, a dor. Aqueles que estão no meio da prova, no meio da crise. E que precisam de alento. Precisam ser sustentados. Nós queremos que o Senhor se manifeste na vida deles. Nós abençoamos eles agora no nome do Teu Filho Jesus. Nós, com essas mãos levantadas, declaramos a bênção do Senhor, nesse nome que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Aproveitando, Deus, nós oramos pelo nosso país. Nós oramos pelas autoridades instituídas, nós oramos pelos vereadores, prefeitos, todas as autoridades no nosso município, sejam autoridade civil ou militar, ou mesmo juízes. Abençoa, Deus, todos que estão em cada uma dessas áreas, as autoridades nas escolas, as autoridades nos bairros, as autoridades nas universidades. Alcança todos, ó Deus, não só em Campinas, mas na nossa região, não só na nossa região, mas no estado de São Paulo inteiro e no Brasil inteiro. Deus, até aquelas pessoas com quem nós não concordamos, nesse momento nós erguemos mãos santas para abençoá-los. Nós abrimos mão da ira, nós abrimos mão da controvérsia para declarar a bênção do Senhor. Sim, Senhor Deus, conduz a cada um ao temor do Senhor, para que venham decidir, não conforme a inclinação do seu coração pecaminoso, mas conforme o respeito que eles têm que ter ao Senhor, que reina sobre tudo e sobre todos. Ah, Deus, abate aquele que está imbuído de maldade no coração, traz à tona toda a corrupção, corrige, ó Deus, de cima para baixo, para que o povo inteiro do Brasil tema ao Senhor, e faz, ó Deus, com que nós tenhamos uma vida justa, uma vida pacífica aqui no nosso país, especialmente nós que professamos a fé no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, amém. É isso que precisa ser feito no culto. Nós temos que ter essa liberdade, irmãos, de orar. Isso vale também para o culto dentro de casa, para as reuniões dentro de casa. Você, marido, deve levantar-se e abençoar a sua esposa, os seus filhos. Não omita isso, porque é assim que a vaquinha começa a ir para o brejo. Bom, o texto também fala que nós devemos ser livres de ira e controvérsia. É para nós orarmos no fruto do Espírito e não no fruto da carne. É para nós orarmos sendo imbuídos de amor, de alegria, de paz, de longo ânimo, de domínio próprio, e não imbuídos de controvérsia, de divisão, de malignidade em nosso coração.
É o Espírito que tem que mover o nosso coração para orar, e não a carne. Então que possamos ter essa humildade de corrigir e acertar, para que a nossa igreja, a nossa família, as vidas dos irmãos não venham naufragar na fé. O homem precisa assumir sua posição, desprezando a apatia e assumindo responsabilidade. Mulheres, vocês gostaram do versículo dos homens? Sim? Vocês não viram da mulher. Não está tudo aqui, é só metade. Vamos lá. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Oh, meu Deus do céu. Vamos parar, né? Já deu 7h30, vamos embora? Deu, né? Ô pastor. Bom, pessoal, a completa perdição começa quando as mulheres deixam de se comportar como mulheres, inclusive no culto. Sim, começa. Em todo lugar, em todo mundo, mulheres gostam de se enfeitar, gostam de se embelezar. Mas isso precisa ser feito com, qual que é o termo? Discrição. Discrição, com simplicidade. Não é para chamar atenção, não é para chocar ninguém, ok? Hoje em dia, meu Deus do céu, tem algumas mulheres que, querendo ser bonitas, estão se tornando verdadeiras aberrações. E eu temo que esse tipo de cultura do mundo seja, sabe, introduzida na igreja. Então vamos ler na Bíblia. Como é que a mulher deve se comportar na igreja, a mulher crente, devota ao Senhor Jesus Cristo? Ela pode ou não pode cuidar da sua aparência? O que o texto está dizendo? Pode, mas como que tem que ser? Discrição, discrição. E aí ele fala das roupas, roupas decentes, elas devem ser carregadas de modéstia, guardando o senso de pudor. E Deus não falou nada disso para o homem. Podia ter feito uma lista dessa. Homens, vistam-se com discrição, coloca uma roupa decente. Por que ele não falou isso para o homem e está falando para a mulher? Não sabe, não? Não sabe. Eu vou falar. Eu sou homem, eu tenho propriedade. Tenho lugar de fala, como diz o povo por aí. Se você não tem lugar de fala, você não pode falar. Então eu sou homem. E eu sou diferente das mulheres. E digo mais, todos os homens são diferentes das mulheres. Sabe por que vocês gostam de se embelezar? Porque os homens gostam de ver. Para atrair essa atenção. Só que os homens são extremamente visuais. Todo mundo diz isso. E igreja não é lugar de ninguém estar com outras ideias na cabeça. É lugar de adorar a Deus, o foco é Deus. Por isso as mulheres não podem concorrer. Não devem concorrer. A glória é para ele, não é para a mulher. A glória é para Deus. A atenção do homem tem que estar em Deus. E a atenção da mulher tem que estar em quem? Ninguém está olhando e vendo como que eu estou bonita hoje. Não, minha querida. Primeiro também para Deus. Você vai receber elogio, fica tranquila. Os homens são generosos, as mulheres são mais generosas ainda, vão te elogiar. Mas o objetivo do culto não é um desfile de moda. Não é um desfile de penteado. Não é um desfile de ostentação. E nem é um desfile de sedução. Por isso é pedido modéstia, com roupas apropriadas, com cuidado com a sua aparência, para não chamar atenção. Mesmo naquela época, havia mulheres muito ricas, que faziam penteados muito caros, e que adornavam esses penteados com pérolas, com ouro, com prata, e com isso, se achavam mais especiais do que aquelas que não tinham dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Na igreja não é assim, não é disputa para ver quem é que veste qualquer roupa. Prada? Eu nem sei, cara. É Prada que a mulher gosta? Também, tem mais? Vamos ver na igreja quem que veste Prada. Vamos ver na igreja quem é que usa Darling. É Darling? Darling. Tem gente que usa shampoo Darling. Quem é? Rapaz, eu comprei esse shampoo Darling lá no mercado. Não vou fazer propaganda, não. Era tamanho família, um negócio desse tamanho aqui. Falei, rapaz, olha aqui que delícia. Trouxe para casa. Para quê? Darling não. Aí também não. Tudo bem,
bem, isso faz parte da vida, mas não pode se tornar o foco de vocês, minhas amadas irmãs. Tem mulheres que perdem completamente a mão nisso aqui. Eu vou dizer para você, o seu corpo chama a atenção do homem. Não precisa fazer mais para chamar mais, não. Cuidado com o seu decote, cuidado com a sua roupa. Ah, pastor, nós não somos uma igreja de uso e costume. Não somos, meus irmãos, uma igreja de uso e costume. Nós somos uma igreja bíblica. E nós queremos honrar a Deus. Se você vier para cá com outro objetivo, você vai acabar se destacando, mas não de forma positiva. E aí eu vou aproveitar para pedir para os irmãos que quando chegar alguém visitando a igreja com roupas que não estão adequadas, mantenham a discrição, vocês também. Há um tempo até a pessoa entender, até ela, compreender o novo propósito para a vida dela. E a gente precisa ter paciência. E os homens precisam se segurar. Precisa se segurar, poxa. Vai orar. Mais um motivo para você orar. Bota na lista. Ok? Mas isso é importante. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas não se vestem mais com bom senso. E eu não estou falando aqui de usar estampado em cima e embaixo, que a Carol fala que é um pecado. Não, é bom senso no sentido de juízo perfeito, de sensatez, de consciência. Tenha consciência, o seu corpo atrai o olhar de homens. Ok? Atrai, simplesmente atrai. Só por você nascer mulher, é assim que é. Então não se torne uma pedra de tropeço. A gente não pode viver com aquele exibicionismo fútil, achar que é melhor pela roupa que veste, ou pelo creme que usa, ou pelas joias que tem. É muito triste quando tudo que uma mulher tem é a beleza que ela enfeita, que atrai os olhares profanos, mas não o olhar de Deus. Paulo convida as mulheres a se embelezarem de acordo com a fé que elas professam, devotas a Deus. E qual que é essa beleza? A beleza, as belezas das boas obras, do caráter. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Há valores e a beleza. Vocês querem ver uma que é bonita de cima e embaixo? Aqui na igreja, ninguém vai ter coragem de falar não, não é. Quer ver? A dona Laide. Dona Laide, perfeita. Por quê, meus irmãos? Porque é esposa de um marido só, porque foi fiel a vida inteira, porque cuidou dos seus filhos, continua cuidando até hoje, porque continua perseverando na fé, em oração por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela igreja, e mesmo com dificuldade, com a idade avançada, continua adorando e servindo o Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo demais, é belo demais. A idade não chega para essas pessoas, elas ficam cada vez mais belas. E olha, eu vou dizer para você que está visitando a igreja, a nossa igreja tem um segredo, viu? As mulheres que servem a Deus com sinceridade de coração aqui na Nova Jerusalém, só ficam mais bonitas. Os homens eu não posso dizer a mesma coisa, né? Os homens dizem que envelhece igual leite, vira coalhada. E as mulheres envelhecem igual vinho, cada vez melhor. As mulheres da nossa igreja, vocês estão vendo? Não olha agora não, mas a minha esposa, esse dia eu vi uma foto dela semana passada. Jesus amado, ela está mais bonita do que quando tinha seus 18, 19 anos. Falar da Marilene do Arnaldo com todo respeito, né, meu irmão? Ele guarda ela no formol, não guarda? Não chega a idade, a família do lado de lá tem algum problema, eu acho que deve ser algum defeito no DNA. Marilene não envelhece, a Núbia não envelhece. E vão chegando outras pessoas por aí. Olha aí, eu não vou... Meninas, sintam-se todas elogiadas, viu? Eu amo vocês são lindas mesmo. Nossa igreja é um jardim lindo, maravilhoso, pela beleza de vocês. E quanto mais vocês amarem a Deus, mais essa beleza vai transparecer. Não é uma beleza vulgar, é uma beleza essencial. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou pular. Esse é o último slide, tá? As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão enganado. A mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor,
e na santidade, com discrição. Pô, pastor, você estava indo bem, agora eu quero ver você sair dela. Tem gente olhando para mim e rindo. Vocês me amam, né? Eu estou vendo que vocês me amam. Gente, a completa perdição começa quando os papéis masculino e feminino são invertidos. Desde o primeiro pecado, Deus colocou Abraão para guiar, Eva para seguir. No dia que Eva resolveu guiar e Adão resolveu seguir, a desgraça foi feita. Mulheres, por mais que a nossa sociedade secular venha dizer para vocês que vocês devem liderar, que vocês são independentes, que vocês podem tudo, ninguém pode tudo. E quando a gente troca os papéis, a gente sofre. E depois dessa revolução sexual, depois dessa revolução feminista, nós vivemos talvez na era de maior crise social no Ocidente. Nunca teve tanta gente suicidando, nunca teve tanta gente com depressão, nunca teve tanta gente confusa. Nossas crianças já não sabem mais se são homens, se são mulheres, se gostam de homem, gostam de mulher. As coisas viraram uma bagunça sem fim. E vocês podem achar que isso é pouca coisa, mas eu digo para vocês que se não houver uma correção agora, a derrocada do Ocidente está logo ali. O nosso país não se sustentará como nação com a taxa de natalidade que nós temos hoje. Para uma nação se sustentar, a taxa de natalidade é 2,1. E o Brasil está abaixo disso. Para se manter, é 2,1. Quem vocês acham que vai sustentar vocês na velhice? O governo? Ah, pastor, estou pagando o INSS. E você acha que o dinheiro está ficando lá guardado para devolver para você depois? Ah, inocente. Você está pagando para alguém que está recebendo hoje, meu amigo. E daqui a pouco, quando chegar a sua vez, quando você estiver velhinho e velhinha, não vai ter dinheiro no caixa, não. E não vai ter gente para trabalhar. Porque quem faz a cabeça dos nossos filhos hoje, não é a mãe, não é o pai, são os outros. Incentivam eles a serem espertos, a virarem tiktokers, jogadores de videogame, a fazer o que quer, a viver a vida como um zombador que não leva nada a sério, a seguir o seu próprio coração, mesmo que a inclinação seja ruim e equivocada. Agora, já não querem mais nem decidir o gênero olhando para a genitália da criança quando nasce. Vamos deixar aqui, né? E quando ela crescer, ela decide se é homem ou é mulher. Pois eu digo para vocês, meus irmãos, pode decidir ser mulher, mas nunca vai ter um útero. E não vai produzir um filho. E a nação, nós precisamos ser diferentes. Nós devemos seguir a instrução bíblica, porque Deus é sábio no que diz. E isso envolve até o comportamento das mulheres em relação à liderança e autoridade dentro da igreja. As mulheres devem ser protegidas e não expostas. É por isso que Paulo fala para elas aprenderem em silêncio. Isso é importante, porque não aprende nada quem não fecha a sua boca. Nem quem não se sujeita a nada, nem a ninguém. Aprende quem se coloca diante do mestre dizendo: eu sou aluno, por favor, me ensina. Essa posição de humildade foi tirada de vocês. Ser humilde não é mais bonito para a mulher. Ela precisa ser forte. Até que ponto? Pois eu digo para vocês, quem precisa ser forte é o homem, que está muito tranquilinho na vida dele agora. Que pode ficar na casa do papai e da mamãe até os 40 anos, jogando o seu GTA. Sendo sustentado, nem a internet paga. Está tudo errado. E isso começa na igreja. Ai, pastor, isso não tem nada demais. Algumas igrejas que rejeitaram esse ensino lá na Europa, não existem mais. Começaram ordenando pastoras, presbíteras,
diaconisas, dando a liderança para as mulheres de maneira oficial. Eu não vou dizer que é causa e consequência, só vou dizer que a consequência está lá, por muitos outros fatores também. As igrejas estão virando boates, museus, lugares onde o povo vai beber e festejar. O continente que trouxe o evangelho para a nossa América, agora precisa de missionários daqui levando o evangelho para lá, porque princípios foram abandonados e papéis foram trocados, e quem deveria estar sendo protegido e abençoado por um líder responsável, amante ao Senhor Jesus Cristo, está tendo que liderar para o seu próprio mal, tendo que dar conta de responsabilidade que não era dela. Por isso, meus irmãos, é importante que a gente entenda isso que está sendo dito. A mulher não foi dado o ofício público de autoridade e ensino na igreja. Não é desde o Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Ah, mas isso é... como é que é o nome disso? Machismo. É, machismo, né? Misoginia. Não, minhas irmãs, não é. Vou perguntar para as mulheres que estão aqui, o que você prefere? Dar conta de tudo? Ou ter alguém que assume a responsabilidade e você auxilia? O que você preferiria? Pensa comigo. Alguém responsável, inteligente, temente a Deus. Onde vocês iriam mais longe? Com você na frente, com as suas emoções, seus sentimentos, seu período, que mês em mês, né? Vem. Ou com alguém que não tem esses problemas, e ainda temente a Deus, responsável. O que você preferiria? Gente, eu trabalho, minha esposa trabalha, mas eu me ressinto de não estar passando mais tempo com os meus filhos. Nem eu, nem ela. Quem é que educa eles? A escola. E se está fazendo um péssimo trabalho? Já era, meu amigo. Antigamente não era assim. As crianças não tinham escola particular, não tinham muitas riquezas, não é, Núbia? Mas tinham princípios. Tinha um amor, tinha um carinho. Não tinha carne, não tinha refrigerante, não tinha celular. Mas tinha outras coisas importantes, porque a sociedade era organizada de maneira que o homem assumia a bronca, sofria, chegava acabado em casa. Mas a mulher dava conta dos seus filhos. E é isso que o texto está dizendo. Que ela deve se dedicar aos seus filhos. Ah, pastor, mas eu não posso ter uma carreira, não posso ficar rico. Nenhum dinheiro no mundo compra um filho bem criado e bem amado por sua mãe. Se tem um chamado digno nesse mundo, é o das mães. Nada vai satisfazer uma mulher tanto quanto ter um filho. Amar e cuidar desse filho enquanto ela for viva. Algumas estão descobrindo isso aos 50 anos, se ressentindo, eu fui enganada. Eu não casei, eu não tenho um filho, eu não tenho ninguém para compartilhar comigo as minhas alegrias, as minhas dores. Porque foi tirado do seu papel. Foi enganada com uma mentira vazia. E isso o dinheiro não tem como comprar. Deus criou o homem primeiro, mas não significa que o homem é mais importante. Significa que Deus tem uma ordem correta para seguir. Deus criou a mulher depois, não significa que a mulher é menos importante. Deus criou a mulher por causa do homem, está escrito na Bíblia, porque não era bom que ele ficasse só, ele era incompleto, ele precisava da mulher. Então o homem é incompleto sem a mulher é incompleta sem o homem. Pronto, não estamos falando de questão de importância, nós estamos falando de ordem, de cada um no seu lugar, fazendo o seu papel e os dois se complementando. É assim que as coisas devem ser. Quando Eva rejeitou a submissão a Deus para usurpar a posição de Deus, enganada pela serpente de que ela e seu marido se tornariam como Deus era, houve a queda e o pecado, e tudo virou uma bagunça, e essa bagunça não para de crescer, enquanto Satanás não para de enganar usando as suas ferramentas de hoje.
A maior redenção da mulher não está em se tornar uma pastora, ou uma presbítera, ou uma grande empreendedora, mas em cumprir o seu papel dado por Deus. Isso não significa que haja exceções, e que alguns de nós, ou algumas de vocês, eu não estou nesse time, né, algumas de vocês tenham que dar conta disso por causa das circunstâncias. Pede graça a Deus. A mulher virtuosa de Provérbios 31 era dona de casa e também era empreendedora, tudo bem. Mas isso não é o primário. O primário é a família e os filhos. E se você os tem, reflita sobre isso. Eu já vi mulheres deixarem empregos caríssimos, que pagavam um ótimo salário para poder se dedicar aos seus filhos. Eu vi isso quando aconteceu, já se passaram algumas décadas, e eu vejo que a decisão da pessoa foi extremamente sábia. Os 3 filhos estão no caminho de Deus, os 3 filhos estão trabalhando, os 3 filhos estão ganhando seu salário, e olha que é filho de gente rica. Nenhum deles está perdido, viciado em jogo, ou perdido, viciado em bebida, em festa. Tudo crescendo, servindo a Deus. Estou falando de uma pessoa que deixou um emprego na Palmolive, só para vocês terem ideia. Diretora executiva. Será que o marido vai dar conta? Ele deu. Eu não dou conta não, cara. Brincando com ela, mas eu acho que a gente deve orar a respeito disso, de verdade. E pensar a respeito disso, para o bem da igreja, para a gente não naufragar na fé. O espaço de influência mais importante, divinamente otorgado à mulher, são os seus filhos. E eu vou fechar com a seguinte constatação. Como é que é o nome da carta? Foi escrita para quem? Timóteo. Timóteo era filho de uma mãe judia e de um pai gentio pagão. Ele conhecia o verdadeiro Deus, mas não conhecia o Messias. Até que Paulo pregou o evangelho para ele, e ele creu, e aquele que crê não perece, recebe a vida eterna. Timóteo se converteu, se tornou pastor. E quando Paulo escreve para ele, meus irmãos, quando Paulo escreve para ele, ele fala assim: eu lembro da sua fé, fé não fingida, aquela fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Timóteo é um pastor nessa igreja, porque ele teve uma avó que cuidou da mãe e que cuidou dele. Porque ele teve uma mãe que ensinou ele o caminho de Deus. Não foi o pai que fez isso, foi a mãe. Pastor, mas o meu marido não vem para a igreja. Tá bom, não use essa desculpa. Seja responsável, faça o seu papel. Ore por ele, ore pelos seus filhos, em submissão, em silêncio muitas vezes. Algumas mulheres acham que vão ganhar a discussão falando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mais uma confissão. Nós homens desligamos na 5ª palavra talvez. Entendeu? Os seus filhos desligam, na 5ª vez que você repetiu, eles já não estão ouvindo mais. Não adianta repetir de novo. A minha mãe, toda vez que ia me chamar a atenção, ela trazia todas as coisas lá de trás de novo. Eu falava: meu Deus, não vai falar nunca. Orem, mamães, orem pelos seus maridos. Eu tenho que ter uma conversa com o marido. Tenha mais daquele jeito. Você quer que a conversa funcione mesmo? Pede para um amigo dele falar com ele, ok? Pede para um pastor falar com ele, pede para um amigo crente falar com ele. Talvez você vai ter mais benefício do que você tentar resolver do mesmo jeito que está resolvendo. Em silêncio, oração, você vai ganhar muito mais. Você vai ser mais útil na mão de Deus. Cara, eu quero terminar, mas eu não estou conseguindo. 2 recados. Aqueles que já se desviaram, que já estão perdidos aí. Está achando que a vaca já está atolada até na canela. Nós temos um Deus e um mediador que morreu na cruz para nos salvar. Há esperança para você. E essa esperança está em Cristo Jesus. Que hoje você feche os teus olhos e fala: Jesus, eu estou precisando desse socorro. Minha vaquinha está marchando rápido para o lado errado. Eu preciso que o Senhor venha me ajudar a cercar ela e me salvar. Amém? Agora tem outros que estão numa situação ainda mais complicada, né? A vaca está ofegante. Eu vou pedir para você se acalmar, para você deixar as emoções virem para fora, mas com controle.
e apresentar esse problema ao teu Pai que mora lá no céu. Sim, esse marido incorrigível, esse defeito absurdo que o seu filho tem, ou é o vício que está assolando a sua casa, ou é a desesperança, o desânimo, a doença. Talvez seja até com você mesmo, você está cansado de tentar mudar e não consegue. Eu quero que você busque a Deus em oração. Eu quero que ao invés de ficar reclamando, você eleve a sua voz hoje e peça socorro. Os ouvidos de Deus estão atentos à oração que é feita nesse lugar. Seus olhos veem você agora na situação que você está. Nada é oculto a Deus. E para completar, Ele te ama. E Ele tem o poder necessário para resolver. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos melhor do que nós, Pai. A gente nem precisaria orar, porque o Senhor já sabe que a gente vai orar, mas o Senhor nos incentiva a falar, a expressar, a dizer. E aqui nós estamos diante do Senhor, cada um com a sua necessidade, todos orando ao mesmo tempo. Isso não é problema para o Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia dos casamentos, das famílias, dos filhos, dos adolescentes e jovens aqui, dos homens, das mulheres. Senhor, tem misericórdia. Nós vivemos tempos difíceis, a nossa inclinação não é correta, e às vezes as coisas vão saindo do eixo, e cada vez mais nós nos vemos perdidos, ó Deus, perdidos, completamente destruídos, desamparados, e nós precisamos de socorro do Senhor. Estende a tua mão, Pai, nos ajuda essa pessoa que está sendo apresentada ao Senhor por outra agora. Ajuda esse marido que está se perdendo, ajuda essa esposa que não está encontrando o caminho, que está aflita, ajuda essa mãe que está com o coração apertado por conta dos seus filhos, se deixando infectar pela ansiedade, sem lembrar que o Senhor cuida dela, que o Senhor cuida deles. Ajuda ela, Senhor. Traz paz para o coração aflito nessa hora, que nós possamos ter no nosso coração a convicção de que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está vendo, e que se nós te buscarmos, o Senhor vai se manifestar, e nós vamos ver a tua mão agindo em nós. Nos abençoa, Deus, nós pedimos no nome de Jesus.